Eu sou Karen Denise, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Tem dificuldade lá nos anos iniciais e leva anos para conseguir ter o diagnóstico correto e o tratamento e o acompanhamento adequado. Então, essa lei, ela tem como finalidade buscar agilizar esse processo. Então, ele está dizendo que esse atendimento integral é para a identificação precoce. O que é precoce? É você conseguir identificar o mais rápido possível, quando a criança tem a menor idade possível. É isso que está dizendo aqui, tá? Então, o acompanhamento vai ser a identificação precoce. Então, olha só o que está previsto para esse atendimento integral. A identificação precoce, então, vamos tentar acelerar o processo de identificação e de diagnóstico desses sujeitos para poder ter, né, o acompanhamento adequado. O encaminhamento desse educando para o diagnóstico, então, o professor na sala de aula vai identificar os indicativos, vai ver indicativos que são destes transtornos aqui, que estão prejudicando a aprendizagem, ele vai encaminhar para um diagnóstico, tá? E vai ter também o apoio na rede de ensino, bem como um apoio terapêutico especializado na rede de saúde. O que quer dizer? Olha só o que essa lei está nos propondo, né? Ela está propondo, assim, uma rede de apoio para os sujeitos com TDAH e transtorno de aprendizagem. Uma rede de apoio onde o professor lá na base vai ver os indicativos, vai ter um sistema onde ele vai encaminhar esse paciente, a rede de saúde, né, vai ser enviado para fazer o diagnóstico. Quem faz o diagnóstico, né? A avaliação ali dos indicativos vai fazer o neuropsicopedagogo, né? Aí o diagnóstico mesmo é na rede de saúde, vai ser o médico, ou até mesmo um psicólogo, porque a gente está falando de transtornos mentais. Os psicólogos, neuropsicólogos estão aptos aí para dar o psicodiagnóstico, tá bom? E aí, esse sujeito, com essa identificação precoce, com esse encaminhamento para o diagnóstico, fechou o diagnóstico, ele vai ter um apoio educacional, tá? A lei não é clara em dizer como vai acontecer isso, tá? Mas a escola vai ter um apoio educacional para esse sujeito. E também esse sujeito vai ter apoio terapêutico, porque a gente sabe que é importante a psicoterapia para desenvolver, né, e toda essa modificação aí da aprendizagem. E também no apoio terapêutico a gente tem a neuropsicopedagogia, a psicopedagogia, enfim, essas outras áreas de terapia, tá? Então, esses 4 âmbitos aqui que está dizendo esse apoio integral: identificação precoce, encaminhamento para o diagnóstico, apoio educacional na rede de ensino e o apoio terapêutico na rede de saúde, tá bom? Então, são esses 4 pontos chaves importantes dessa lei, tá? Bom, aí a gente vai para o artigo 2º, que diz assim: as escolas da educação básica da rede pública e privada, com o apoio de famílias do serviço de saúde existente, devem garantir o quê? Cuidado e a proteção ao educando com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem, com vistas ao seu plano de desenvolvimento. Então, vai ter que ter cuidado, vai ter que ter rede de proteção e apoio para desenvolver físico, mental, moral, espiritual e social. Tudo isso com auxílios de rede de proteção social já existentes no território brasileiro, tá? De natureza governamental ou não. O que ele está dizendo aqui? Aqui, nesse artigo 2º, eles estão falando que vai ser a responsabilidade da família garantir, né? A família, a escola e os serviços de saúde garantir o cuidado e a proteção desses sujeitos, tá? E aí, quais são as redes de apoio? Aí a gente tem rede de apoio governamental e não governamental. Uma rede de apoio governamental, conselhos tutelares, CRAS, FAS, enfim, todos esses assistenciais que existem nas cidades, tá? Quais são as naturezas não governamentais? As ONGs, que vão poder desenvolver aí projetos para auxiliar no atendimento desse público, tá bom? Então, o que vai surgir de demanda? Muita ONG
para atender TDAH e transtornos de aprendizagem, tá bom? Para poder poder caber aqui nesse artigo 2º, tá bom? Vamos para o terceiro. O terceiro está no próximo slide. Artigo 3º, então. Educandos com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem que apresentam alteração no desenvolvimento da leitura da escrita ou instabilidade na atenção. E aqui a gente vê, ó, alteração no desenvolvimento da leitura e da escrita, quer dizer o quê? Transtorno específico de aprendizagem ou de leitura ou de escrita. Ou instabilidade na atenção, o que quer dizer? Transtorno, déficit de atenção, hiperatividade, tá? Da forma mais precoce possível pelos seus educadores no âmbito da escola. Então, aqui é o que eu estou falando, eles querem que a gente identifique o mais precocemente possível para poder dar essa assistência para esse sujeito. Porque o que acontece? Às vezes, esses sujeitos ficam anos tentando buscar um diagnóstico, não conseguem consulta, não conseguem atendimento, saem da escola, ou porque conseguiram chegar no final e saíram da escola super frustrados, ou às vezes param no meio do caminho, tem uma defasagem muito grande. Se você for estudar o índice de defasagem, eu não vou falar o número agora, tá? Porque eu fiz uma pesquisa sobre isso em 2019, eu não vou lembrar, e já tá um pouco, né, defasada isso. Se era de 2019, os dados do IBGE é de 2018, 17, 18. Então, que um índice altíssimo de sujeitos com TDAH não identificados na escola abandonam o sistema de ensino, porque eles não conseguem se adequar. Então, essa lei, ela está tentando garantir isso. Quanto mais rápida a identificação, quanto mais precoce o diagnóstico, maior vai ser o acompanhamento e vai fazer com que eles tenham uma qualidade de vida melhor para passar ali pelos anos de escolarização formal, tá bom? Então, no parágrafo único, fala assim: caso seja verificada a necessidade de intervenção terapêutica, e normalmente é necessária intervenção terapêutica, deverá ser realizada no serviço de saúde, em que seja possível a avaliação diagnóstica com metas de acompanhamento por equipe multidisciplinar, composta por profissionais necessários ao desempenho dessa abordagem. Então, quem são esses profissionais, gente, que vão trabalhar ali de forma multidisciplinar? É o pediatra, neuropediatra, é o psicólogo, neuropsicólogo, é o neuropsicopedagogo, psicopedagogo, que vão estar ali na área de saúde, trabalhando de forma interdisciplinar nessa equipe multidisciplinar, tá bom? E no artigo 5º, vamos lá, ele fala o seguinte, que no âmbito do programa estabelecido, né, no artigo 1 desta lei, os sistemas de ensino devem garantir aos professores, porque lembra que lá no artigo 1º a gente fala que são os professores que vão identificar, é a rede de ensino que vai identificar esses sujeitos para poder fazer os encaminhamentos. Como é que os professores vão identificar se eles não conhecem os indicativos? Então, no artigo 5º, a lei, ela vem falando que essa lei tem que garantir, né, os sistemas de ensino. Quem são os sistemas de ensino? Público e privado, tá? Sistema de ensino público são as mantenedoras públicas, sejam elas estaduais, federais, municipais. Sistema de ensino privado são as escolas particulares. E elas têm que garantir, então, o quê? Aos professores da educação básica. Vamos lembrar quem são os professores da educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Educação básica compreende educação infantil, ensino a partir dos 4 anos ali, né, de idade, ensino fundamental e ensino médio. Essa é a educação básica. Então, os professores que estão nesse âmbito, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 ou ensino médio, eles têm que ter, né, a partir de agora, amplo acesso à informação, inclusive quanto aos encaminhamentos possíveis para esse atendimento multissetorial que vai acontecer para esses sujeitos, como também formação continuada para capacitá-los à identificação precoce, porque como que eles vão identificar os sujeitos para fazer os encaminhamentos? Eles estão na base desse encaminhamento se eles não tiverem programa de formação continuada, de capacitação específica para esse possível encaminhamento. Então, vai fazer esses, né, relacionados a entender esses sinais
dos transtornos de aprendizagem e do TDAH, bem como, né, para o atendimento do educando. Então, ela fecha assim, e o 6º artigo só diz que essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Não tem tempo para se adequar, não entra hoje para entrar em vigor daqui 2 anos, 5 anos, 6 anos, não. Isso quer dizer que a expectativa é para 2022 já começarem essas adequações. Por quê? Porque se a lei entra em vigor 30 de novembro de 2021, onde a gente está encerrando um período letivo, planejando um período letivo novo, 2022 tem que começar a implementação disso aqui, tá? Tem que começar a implementação disso aqui, tá bom? Então, assim, a lei por si só é isso, tá?